Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira. E ontem, né, o Grêmio ficou no empate com o Bragantino jogando na Arena. Olha, uma vitória teria deixado o Grêmio aí nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas a realidade é essa, né? Campeonato Brasileiro, exigência é outra e os jogos vão acontecer dessa maneira. Bom, o Internacional, à beira da crise. Tem domingo o Bahia no Beira-Rio. Obrigação de vitória, né? Até porque agora 15 pontos disputados, apenas 2, e aí o Inter desde a primeira rodada na zona de rebaixamento. Bom, o Grêmio tem o jogo, teoricamente, né? Embora o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não tem jogo, né? Todos os jogos, ou se faz, fica fácil porque os times acabam tornando durante a partida. Agora vai enfrentar em Chapecó a Chapecoense na segunda-feira. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Nas partes aí do estado, também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Poa Stream TV, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, aí você assiste qualquer hora do dia e da noite. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Aspecir, o Grupo Aspecir, que é dos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né? Reforçando a sua equipe, seu grupo, para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí o empate do Grêmio de ontem com o Bragantino na Arena e projetarmos os jogos, né? O Internacional domingo com o Bahia e o Grêmio na segunda-feira com a Chapecoense. Comigo, Colorado, o conselheiro Alan Jurgel. Boa noite, Cadu. Boa noite. Não tem como negociar esse resultado domingo. Obrigação de uma vitória. Para não instaurar a crise aí, porque aí não tem mais como segurar. O jogo de domingo, 16 horas, ele tomou uma outra proporção, sem dúvida nenhuma. Né? O Internacional, ele tem que começar a vencer, né? e mostrar para o seu torcedor que resolve seus problemas, né? Desde a lateral esquerda, desde aproveitar suas oportunidades, porque senão essas questões, né, de zona de rebaixamento começam a voltar um filme de 2025. Bom, tem o Bahia segunda-feira, o Grêmio é Chapecoense. Bom, são equipes, teoricamente, o Bahia é superior ao Chapecoense, mas... Boa noite, Jorge Alimon. É o homem do grupo Alimon. Jogos que a dupla tem que pontuar e pensando em vitória? Somos obrigados a pontuar, né? Início de campeonato é onde começa tudo, né? E às vezes as pessoas deixam para o final e aí a corda aperta, às vezes. É verdade. E início de campeonato é aquela que se diz, é onde tem que fazer, não pode chegar lá no final, que nem o Internacional no passado, aí fazendo contas e cálculos para fugir de rebaixamento. Por isso que é bom fazer a gordura no início do campeonato. Bom, o Grêmio está fazendo, mas ontem, boa noite, Sérgio Vaz, poderia ser isso uma vitória, né? Até porque estaria ali na quarta, quinta posição do Campeonato Brasileiro. Mas ontem foi um jogo meio atípico, porque pegou um time descansado 15 dias, pegou um Grêmio, além de ter jogado 2 Grenais que psicologicamente, fisicamente são muito desgastantes, ainda teve falta de 2 jogadores muito importantes. 4 jogadores? 4? Não, 2. O Arthur... Titulares, o Arthur. Arthur O Arthur, porque o William não é titular. Titular os 2. Mas, de qualquer forma, o Grêmio sentiu muita falta do Arthur, porque ontem era um jogo que, principalmente porque a partir do momento que o Grêmio conseguiu fazer um gol cedo, com 7 minutos, faltou aquele jogador que botasse o pé em cima da bola, que decadenciasse o jogo. Aí o Grêmio começou a querer trocar soco com o Bragantino, lá e cá, e aí faltou força, faltou perna. Com 15 minutos do segundo tempo, o Grêmio botou a língua de fora, e aí me lembrei do nosso saudoso patrono Luiz Carlos Silveira Martins do Cacalo, que dizia na década de 90, lá no banco ao lado do Filipão, disse assim: como é bom o empate. Faltando 10 minutos, como é bom o empate. Me lembrei do Cacau. Mas, de qualquer forma, o time eu estava comentando com eles aqui em off, o time do Bragantino, time grande, time forte. Alto. Eu gostei muito tem um jogador que joga pela esquerda, Mosqueira. Olha, esse jogador
joga no Grêmio Internacional. Moreno. Joga Grêmio forte. Internacional. O Bragantino é time de empresário. O Bragantino é Não, outro tudo bem, eu estou patamar. dizendo, não, com qualidades para jogar, que eu quero dizer, qualidade. Jogador grande, no início eu achei, mas esse cara é muito grande, não tem velocidade que nada. O falso lento corria muito, usava muito bem o corpo, fez um primeiro tempo que escolheu um bom com a defesa do Grêmio. E outra coisa, Cadu, o que aconteceu ontem foi um pouco o que acontece com o Internacional. Time como o Grêmio Internacional, que são muito limitados, entende? A gente sabe o limite que eles têm, Não pode não pode deixar. perder as chances. O Grêmio perdeu 3 ou 4 chances assim sem goleiro. O Vinícius driblou o goleiro, caiu no pé direito. O Carlos Vinícius perdeu 2 gols, né? Outra cabeçada também, que ele cabeceou errado. Depois teve o enamorado, que também perdeu no mesmo lance 2 gols. E, por último, o garoto que entrou, o Roger, que caiu a bola para o pé direito, ele ficou com medo de bater com o pé direito. Quando ele puxou para o esquerdo, o cara fechou e não encontrou você. Claro que o Bragantino também teve chance de gol, mas se o Grêmio se o Grêmio faz o segundo gol, você entende? Por isso que o empate ontem até foi merecido, não dá para reclamar, Cadu. Eu acho que o empate não. Aquele gol do Não, dependendo das circunstâncias, eu acho que até foi. Porque, olha, o Bragantino empurrou o Grêmio. Sim, o Grêmio E aí passa, aí vamos lá. O Luiz Castro errou nas modificações no segundo tempo. É que ele pensou, Cadu, ele tinha 2 jogadores para botar. Ele tinha o Riquelme e o Guri, aquele que não é o nome dele. Ia jogar o Caio Paulista? Não, o outro. Tirou. O José jogando no Grenal, que é da base. E ele achou que tinha que botar um jogador mais cascudo. Por isso que ele optou pelo Dodge. Ele optou pelo Dodge, e aí botou o Dodge. E um jogador e o Nardoni foi um jogador que no primeiro jogo foi bem. Ontem ele foi um jogador feijão com arroz. Quem está se sobressaindo muito é o Noriega. Esse jogador está crescendo jogo a jogo. Está crescendo muito. E, infelizmente, tivemos uma grande baixa ontem, né, do Martins, mais uma vez. Mais uma vez. Pois é, o que acontece com esse jogador? Eu não sei, Tá cara. sempre sabe nessa que situação. teve uma época que tu vai te lembrar, acho que foi o Neymar do Internacional, se machucava muito, tinha muita lesão muscular, e aí foram detectar, o problema dele era dentário. Pois é, mas hoje... Não, eu só Tem estou que buscar. dizendo... Entende? Sim, problema dentário, Lembra que era focos focos dentários provoca que faz- muitas lesões musculares. Não, mesmo. eu me lembro. Aí o departamento médico do Grêmio, Não, porque eu tô agora, de novo, uma lesão reincidente dele. Estou fazendo essa colocação só porque eu me lembrei, Cadu, para tentar fazer analogia de uma situação que você passou já no futebol que ao menos eu me lembro. Acho que, se não me engano, foi o Nilmar, que ele vivia se machucando desse tipo de coisa quando ele fez um histórico. Não sei se é dentário. isso, mas hoje não justifica. Hoje não. Hoje a medicina como ela não justifica. Está falando lá um tempo atrás. Sim, tá? tudo Não bem, tem Cadu, como. sei lá. Bom, Tô mas dando só uma Mas essa observação. história, isso aí não tem como viver com isso. Agora eu estou ouvindo, o Grêmio que sentiu, claro que sentiu a falta do Arthur, evidente que sim, como eu escuto no Internacional quando não joga o Alan Patrick. Ai, mas não está o Alan Patrick. Não, mas tu não pode depender de um jogador, né? Eu não estou dando isso. Não pode depender de um jogador. Cadu. Eu estou falando da conjuntura. Eu não estou dizendo que tu não vai perder jogador. Só estou dizendo que a conjuntura foi uma somatória de coisas. O Grêmio cansou. Não foi, talvez se o Arthur estivesse em campo, o Grêmio também poderia ter passado esse mesmo problema, porque foi cansado. O jogador terminou o jogo, teve jogador que se atirou no chão, parecia que tinha morrido. Entende? Estou só falando isso. Bom, o Grêmio pelo menos terá a volta aí, né? O Arthur e aí o Grêmio teve aí o surto de virose, né? Os jogadores ficaram fora em função da virose, mas o Grêmio já se reapresentou hoje pela manhã para esse jogo de segunda-feira com a Chapecoense, né? E teve aí a volta desses jogadores que ficaram fora, agora mais essa lesão também, né? Então, tem que administrar, não tem como administrar. Do jogo de ontem, Lesão em um campeonato que se joga quarta e domingo. Ah, não, o Grêmio joga na segunda. Não fala em segunda. Desculpa, não pode falar em segunda, Paulo. Não pode falar. Não pode falar em segunda, Mas Paulo. nós não caímos para a segunda. Bom, mas olha aí, vou aproveitar esse gancho. O Inter, desde do Campeonato Brasileiro ano passado, está na zona. Só saiu da zona na última partida.
Saiu da zona na última partida e já na primeira partida do Campeonato Brasileiro entrou na zona de novo. Por isso que essa partida de domingo é tão importante. Não manter esse ambiente, né, de pressão. E logo em seguida terão jogos como o Santos fora. Então, esse enfrentamento, num horário que o Internacional, nos últimos anos, não tem jogado, né? Acho que em função dos contratos de televisão, jogo às 16 horas. Né? Calor, tá quente, calor. Tudo bem, mas tomara que o torcedor possa comparecer. O Internacional precisa da ajuda da sua torcida. Agora tem que mostrar futebol. Olha, tem que mostrar futebol. Mas o Internacional não pode reclamar da torcida. Olha no Grenal. Tinham tomado 3 no primeiro Grenal, a torcida estava lá, praticamente lotando o Beira-Rio. Não tem como reclamar da torcida. A única coisa que o Internacional não pode é falar do torcedor. Terminou o jogo, o Grenal, ainda saiu aplaudido. Aplaudiu o juiz também, né? Tá bom. Aí eu... Esse é o grande problema. Enquanto eu vou dizer isso, tem 2 coisas que eu me lembro muito bem no futebol. Eu me lembro que o próprio Internacional, o Grêmio começou a ganhar na década de 90, quando o Dr. Fábio Koff conseguiu fechar todo o conselho e parar um pouco a oposição. O Internacional começou a ganhar quando o Fernando Carvalho viu e conseguiu unir um pouco o Internacional. Foi aí que ganhou. O Grêmio, quando estava perdendo, o Grêmio sempre perdia por causa só das arbitragens. Sempre é um erro. Você tem que olhar para o seu, tem que entender por que perdeu. Para te ganhar, tu tem que saber que perdeu. Então, houve falha de arbitragem, como vai haver favorecimento daqui para frente? Isso é Mas, Serginho... Entendeu? Então, esse negócio... Eu vou dizer só para ti o seguinte, na minha maneira de ver, eu já falei isso no Cadu e volto a falar aqui. Eu, quando estou vendo um jogo, ou na televisão, ou no coisa... Meu sentimento, por exemplo, de um pênalti ou alguma jogada, é o que eu vi no momento. A partir dali, eu vi 10 vezes na televisão e viabiliza tudo. 2 coisas, Serginho, que eu concordo contigo plenamente, tem que mudar no futebol. 2 coisas. Para que o futebol comece a ser de novo aquele futebol de velhos tempos. Tem que mudar. Os times, os jogadores, têm que ter respeito com a arbitragem que hoje não tem. E os times, ou seja, o Grêmio, o Inter, qualquer time do Brasil, também tem que ter uma formação de base, onde também ensina esses jogadores, faz com que eles entendam esse processo, até mesmo pelos dirigentes. Não botar culpa em árbitro, botar culpa em alguma coisa para se livrar de algo que foi feito errado. Pô, vamos admitir o erro, vamos, né? Pô, dá os parabéns àquela equipe que ganhou, porque não vai mudar, Cadu. A mesma coisa que alguém que morreu foi. Quanto mais tu fica te pegando, poderia... Mas, Jorge... Não adianta. Não adianta. Não, isso eu não entro nessa linha aí. Quando era o Noveleto, comprou para favorecer o Internacional. Agora, o Luciano gremista, comprou. Não, os erros acontecem. Agora não pode. Eu não posso entrar nela. Eu não existe. Agora, só para... Onde tu estás aí sentado, na sexta, exatamente uma semana, estava sentado aí Carlos Simon. Olha, um juiz de não sei quantas Copas e tudo, né? Cadu, a arbitragem no Brasil hoje é fraca, dito por ele. Cadu, a arbitragem brasileira fraca. Cadu, imagina só. Agora vem a profissionalização, eu não sei. Imagina só, Cadu, sempre aconteceu erros e sempre vai acontecer, porque nós somos seres humanos. E outra, nós, formadores de opiniões, não podemos ir para um canal de TV que nem o teu, ou rádio e tal, e lá fazer um choredo por causa que isso aconteceu. Não, essa história porque é gremista, é colorada. Não podemos. Nós temos que olhar o jogo frio. Olha, aconteceu isso. A gente estava falando há pouco tempo. Olhei o jogo, fui lá, os caras estão ganhando um valor para fazer aquele tipo de jogo. Faz o jogo, faz com que aconteça as coisas. E eles, mas só que assim, deixa eu dar o contraponto para vocês. Vocês estão levando a coisa para um lado que, de uma forma geral... Eu não estou falando propriamente do Inter ou de qualquer clube. A gente tem o contexto regional, que é diferente a análise, tá, do que acontece na arbitragem num campeonato gaúcho, onde tem todo um condicionamento, tá, onde tem acontecido ano após ano, e por isso tomou essa proporção. Evidentemente que no Campeonato Brasileiro é uma outra coisa. E mais, a questão do juiz. Hoje a gente tem um VAR intervencionista. Vejam que nos lances que aconteceram no Grenal, praticamente o VAR definiu, juiz, está definido, que nem o Bins disse lá para o Daronco. Mas quem define é o árbitro.
Tá? Então, esse é um erro, inclusive, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo. E o que aconteceu, e a torcida do Internacional se sentiu atingida, é em função de todo esse contexto de condicionamento, de alterações de datas unilaterais que aconteceram durante o Campeonato Gaúcho e dos erros sucessivos que favoreceram o Grêmio. Tá, mas tu acha- Isso não tira o título do Grêmio, o Grêmio é o campeão, mas que aconteceram fatos sucessivos. Isso Eu acho que aconteceu. fizeram isso justamente para prejudicar o Inter. Eu acho que não. Acho O que Juventude nós não foi podemos prejudicado descansar. também. Não, Tu vê, não olha, podemos tu vê, descansar. olha aqui, ó, o jogo Não. passado e nesse jogo, aquele lance que o jogador ocasionou o jogo, ontem mandaram reverter. Mas aquele Entendeu? pra te Mandaram ver- re- mandaram- acontece, Cadu, pra te Cadu. ver, aquilo nem a televisão pegou, nem os despegaram. Quem pegou foi um cara filmando pelo telefone. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Mas estava o Simo aqui. Tá, E isso é lance do. Não teve juiz, é lance do Bandeira. É lance do isso Bandeira. outro departamento. Viu? Lance do Mas eu Bandeira. quero dizer o seguinte: ó, vamos combinar. Que coisa impressionante, né? Eu fico impressionado. Qual era o Campeonato Gaúcho não vale nada, ponto, entre aspas. Certo? Se tinha um Campeonato Gaúcho que valia alguma coisa, era o ano passado. Sim, sem dúvida. Ok? Sem dúvida. Ok? Mas ninguém quer E perder, né, aí, Sérgio? gozada, aí o ano passado, que valia alguma coisa, o presidente da federação, que é gremista, não ajudou o Grêmio a ser É, ótimo. ninguém Quer é. dizer, Eu não parabéns, entro nessa. Entendeu? Então, Não, teria que ter ajudado ano passado, não entro não esse nessa. ano. Serginho, eu ano não passado entro o nessa. Internacional teve que fazer uma revolução política farroupilha. Não, Para que equilibrasse a situação. Foi a arbitragem Esse de fora. Esse não ano foi, ele se não foi calou gaúcho. e aconteceu o que Foi aconteceu. arbitrar. Bom, mas tudo bem, isso aí é evidente que vai sempre vir à tona essa questão de arbitragem. Aí. Mas, Cadu- Vamos lá, o Grêmio no passado não se sentiu prejudicado do Campeonato Brasileiro? Isso é a mesma Porque coisa. tinha pênalti que não era marcado e marcava um pênalti em cima do Grêmio? Cadu, isso é a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu. Ó, talvez eu vou falar do Internacional agora, mas poderia ser do Grêmio também. Os caras, todo mundo reclama que o Internacional toma gol, que o Bernabé toma gol, que o Grêmio toma gol. Mas por quê? Tem que reclamar do centroavante que também, dos atacantes que erram. Tá, Entende? isso mas isso é uma outra coisa. Mas o Eu jogo- não vou discutir a arbitragem. Vamos aí. falar- Eu não estou discutindo a arbitragem, eu estou Vamos falar do colocando jogo. outra coisa. Eu estou colocando justamente a saída da arbitragem, Cadu. É que o pessoal reclama do Bernabé, eu não estou dizendo que o Bernabé esteja bem, ou que está marcando bem, nada disso. Mas está todo mundo pegando o pé do rapaz. É que, E na por que não verdade- pega do cara, os caras que erram Não, gol? tudo bem. O contexto do jogo do Internacional contra o Atlético Mineiro, tá, que veio a derrota, mas o Internacional está produzindo situações de gol. Vem produzindo. Então é uma questão de marcar gols. Tem que treinar mais finalizações. A gente sabe a dificuldade hoje em dia, né, em função do acúmulo de jogos, que não tem mais aquela questão antiga que o jogador ficava depois do treino treinando falta, treinando finalizações, né, se aperfeiçoando. Isso não é mais permitido. Talvez precise repensar. E o Bernabé não tinha reserva até agora. O Matheus Bahia chegou nesse momento, Pelo que eu que sei, é um marcador. pelo que eu sei, tem um professor junto ao Borré dando auxílio para ele. Mas Tem que fazer. fora, Sim. particular, fora. O que eu Pois é, estou só falando se é olha- dentro do clube. Só se olha. Claro que ele tem, não foi Sim. agora, tem falhado. Mas não se olha também as virtudes dele. Nesse jogo com o Bahia, ele deu duas. Se o Borré tivesse colocado para dentro, ele deu duas assistências para o Borré. Ó, Né? foi. Uma foi uma defesa baita goleiro. Mas né? o que E está a se outra- falando do Bernabé? O Bernabé não é, pelo amor de Deus, pega o depoimento do Bolívar, por exemplo, que é muito respeitado dentro do Internacional. Ele não é um marcador. Esse jogador, assim como lembra do Alex? O Alex começou na lateral esquerda e foi para o meio campo. Bom, O Bernabé vai ter que proceder da mesma forma, o mesmo aí, caminho. aí vou, sem querer ser repetitivo, mas sendo repetitivo, já disse isso várias vezes, uma conversa com o Mano Menezes, né? Depois você tinha saído do Grêmio, agora, né? Nossos encontros lá no janeiro e fevereiro, no litoral, se comentou sobre a questão. Cadu, isso é esquema de jogo. Ah. Isso é mecânica de jogo. Ele tem esse potencial, então tu tem que cobrir. Ou tu joga com dois volantes, ou tu joga com outro Três lateral. zagueiros. Tu tem que armar um esquema exatamente para cobrir as fragilidades dele, mas tirar proveito das virtudes. Mas esses, É mecânica. Fizeram isso no Mirassol com o lateral esquerdo. pode Sim, dizer- que aqui era tripudiado. Correto? Não é que- Aqui era tripudiado, o Grêmio. E lá, hoje é goleador. Cadu, não é questão só de treinamento, como falou ela, também é treinamento. Mas isso aí que está faltando no Internacional chama-se confiança.
Mas a confiança só adquire com vitória. Por isso que eu estou te falando. O fato de errar, os chutes que eles estão errando, a partir do momento que ele pega a confiança, o jogador sente confiante em chutar, e chutar em gol, entende? E fizeram o gol, a partir do momento que ele faz o gol, ele sente mais confiança para a próxima tentar de novo. Então, esse é o grande problema do Internacional. Agora, esse jogo com o Bahia, isso é barbada, isso é jogo jogado. O Rogério Ceni, tu vai Rogério dizer? Ceni, o Rogério não veio do Internacional, não. Tu vai dizer do Rogério Ceni, Esse é o que o Rogério pai é Ceni. colorado, que ele é colorado. A minha situação, a única coisa que eu estou é que tem o Kik. O Kik vai jogar, a gente vai conversar com o Kik para ver se não entrega. Porque se for pelo Rogério, está entregue o jogo. Essa questão de confiança era muito relativa. Claro, os próprios jogadores, após a derrota contra o Atlético, disseram assim, não, nós vamos melhorar, é uma questão de confiança, né? Tanto dito pelo Pesolano como os próprios jogadores. Tá? Só que é aquela máxima do futebol. Claro que tu não chega a um campeonato, todo um campeonato, né, com desempenho. Sem desempenho é melhor tu ter o resultado do que tu não ter. Né? Mas o Internacional está Agora, apresentando, Cadu, problemas... Porque tu não vai a um campeonato se tu não tem essa... O desempenho, ele aparece, todo mundo está vendo. Agora, existem problemas de fundamentos, né? Tanto fundamentos de marcação. Vitor Gabriel, que é o zagueiro que nós temos com velocidade, ele tem um problema ainda a questão do passe. Erra muitos passes e devolve a bola para o adversário. Mas aí, no time... São fundamentos. Mas aí vai para o time organizado e o time desorganizado. Outra... O Internacional tem empenho, tem vontade, a característica do Pesolano mas a falta de qualidade não dá para negar. Esse grupo do Internacional é pior que do ano passado. É pior que do ano passado. O ano passado mesmo. E mágica no futebol não tem. Quanto tempo a gente ficou brigando aqui que o Grêmio precisava de um volante, precisava de um volante. É verdade. Eu não estou dizendo, eu acho que o Vieri e o Martins estão muito bem, obrigado, graças a Deus. Mas também o que está dando segurança para ele é esse Noriega, que cada jogo está melhorando. Para mim foi melhor em campo. Então isso dá confiança para ele. Mim foi melhor e também o goleiro, querendo ou não querendo, o goleiro também dá uma confiança muito grande. E o próprio goleiro do Internacional, que estão cobrando muito também, o Rocher, estão tirando um pouco a confiança, e isso tudo é um combo. Não. Um combo. Já o Internacional, o jogo que o Internacional foi bem, porque o Ronaldo, não estou defendendo o Ronaldo, mas teve um jogo aí que o Ronaldo foi bem, foi elogiado pra caramba, foi um jogo que o Internacional não tomou gol, que a defesa foi bem. Mas é que o Ronaldo hoje, a importância dele, é o único jogador que tem a capacidade de fazer a cobertura dos laterais. Mas é o que eu estou falando, Martinho. Os outros volantes não têm essa capacidade. Vamos lá, falando o Everton. Quando o Everton chegou, o primeiro Grenal falhou, outros jogos falhou. Estava sem jogar, né? Estava parado. Não. O que tu disse aí? O Grêmio acertou a defesa, né? Sim, acertou a zaga, né? Acertou a zaga. Aí, o que aconteceu? Ele melhorou, né? Melhorou o volante. Vamos lá. Vou ser repetitivo de novo. Não. Conjunto. Darley. Não se discute. Darley. Cadu, não existe goleiro no mundo. Não, e ele foi a prova. Quando teve uma zaga, né? Depois, quando uma zaga começou também a falhar. Não existe goleiro no mundo que sobressai se tem uma zaga que falha. Mas Cadu, acontece o seguinte, Cadu. É verdade. Esse jogador que ele está falando, que ele falou do Internacional, que não é mau jogador. Vitor Gabriel. É jovem, Gabriel. Jovem. Tem que deixar jogar. É bom jogador. Estão falando dele, do Vitor Gabriel, falavam do Vieri. É verdade. Há um ano atrás, o Vieri esse aí que tinha que ser mandado embora, até porque o garoto chegou a jogar na lateral esquerdo, e aí reclamaram dele, como entrava 10, 15 minutos, e o zagueiro, seguinte, tu tem 15 minutos de jogo. Se tu errar uma vez, tu está ferrado. Tu não tem segunda chance, principalmente o zagueiro. Agora não deram uma sequência para o guri está indo bem, está com uma personalidade muito forte, tu entende? E está crescendo. É a mesma coisa do Vitor Gabriel estreou quando? Num Grenal. O que ele foi dito? Mas que espetáculo! Mas parece que tinha 200 Grenais, a experiência, jogador veterano de Grenal. Primeiro Grenal, ele atuou como titular do Internacional, lá atrás. E depois o jovem oscila, não tem como não oscilar. E aí a mecânica de jogo. Só que ele tinha um Fernando na frente dele, né? Pois é. Desde que o Fernando saiu do Internacional, não se ajeitou mais o time. Bom, aí então, vamos lá. Aí vamos aplaudir a diretoria, que não foi capaz até hoje de buscar um substituto para o Fernando. E as contratações que vieram? Aí é diretoria, meu amigo. Aí teve azar também esse guri que estava surgindo aí, que se machucou, como é o Holanda, não sei o que é esse. Benjamin, né? Benjamin? Benjamin. Esse guri me pareceu bom. Se o guri tiver uma sequência de jogo para ele pode ser esse jogador.
Mas futebol tem isso, é aquela máxima. A gente discute muito, mas é aquela máxima do futebol. Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desorganizado, é o contrário. O ótimo fica bom e o bom fica ruim. Não tem. Né? E essa é a verdade. Bom, o Grêmio cresceu agora. Né? O Luiz Castro, olha, depois do Grenal de 4-2, foi criticado de tudo que foi maneira. Ele tirou proveito, viu, arrumou o time, rejuvenesceu o time do Grêmio, né? Botou uns jovens, o Grêmio passou a ser outro. Passou a ser diferente. É mecânica de jogo. O Pesolano, não dá para... Embora ontem o Luiz Castro errou também, o Pesolano errou no jogo contra o Atlético Mineiro. Que culpa tem o Pesolano? Eu vou te dizer uma coisa para Que culpa tem o Pesolano com a qualidade de jogadores que tem? Só que eu acho que eu vou te dizer uma coisa, eu acho que o Pesolano tem que se preocupar mais em cuidar o time, orientar o time, que brigar com a arbitragem. Ele passa todo o tempo... Mas é a característica dele Sim, mas desde o Cruzeiro. Sim, mas ele era expulso. Não, ele se perdeu nesse jogo. Não estou falando de ser expulso. É que ele fica, em vez de ficar cuidando e orientando os jogadores, ele fica discutindo com bandeirinha e com o segundo árbitro durante o jogo. Não é o fato de expulsão, não. Tanto é verdade que ele está fora agora, ele está fora do jogo com o Bahia, ele está fora. Punido, né? Eles não mostram, ele está sempre discutindo. Mas aí, Sérgio, aí tu tem que entender. Aí ele está indignado com o time, reclama para lá. Isso é do futebol, meu amigo. Reclama, tem que falar com o jogador. Indignado com o time. Não, mas ele reclama. Passa isso pro jogador. Ele reclama do time. Mas passa isso pro jogador. Tu quer que o treinador fique lá assim, paradinho? Mas fica orientando. Orienta o jogador. Não. Orienta. Tem um treinador. Mas ele orienta. Aí perde o gol como estão perdendo. Então cuida. Aí tu quer que o cara tenha sangue de barata? Eu tenho uma tese de que se o time bem treinado, Cadu, e se orienta por gestos e não precisa ficar dando piti na beira do gramado. Mas não é questão de piti. Eu praticamente não concordo com isso. Eu já vi o Zidane, como tu viste, também treinar na beira do campo, ali com a posição de treinador, não de... Qual é o técnico que não tem piti? Uns ficam... Eu sou a favor desse do que aqueles que ficam aqui, ó. Mas eu não estou falando dele. Tu bota o time jogar, Cadu. Eu senti com os jogadores, eu não estou dizendo que ele tem que falar com os jogadores, mas ele foi fazer 80%, 70% é discutido com bandeirinha e com quarto árbitro, é isso que eu estou falando. Me diz qual é o técnico que não fica falando com o auxiliar? Me dá um. Tem ataquezinho. Olha aqui, aí a gente não discute que tem assim. Aliás, abre entrevista falando mal da arbitragem. Mas se tu está sentindo prejudicado, é normal. O treinador do Grêmio ontem disse: não jogamos bem, merecemos empatar e ficamos felizes pelo empate. Foi sincero. Agora não reclamou de nada. Olha, que você não reclama, muito pelo contrário. Aí você tem a certeza que conta tudo que você precisa em termos de imóveis, na central de imóveis, condomínio, que toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel. Lá tem todas as fases financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, né? Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua Eliseu Patrocínio 385, onde fica a central de imóveis, condomínio, que toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. O SOS Telhado atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Também para lavagem, limpeza, produção de lajes, pisos, tudo que você precisar, você tem no SOS Telhado, né? 24 horas à sua disposição. Então, aí os contatos, o telefone e também o endereço do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha só, revisão do seu carro, na Casa dos Pneus, são mais de 65 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela máxima, né? Que é a segurança do seu carro, são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão, né? E sem juros e ganha geometria e balanceamento. Aí, o contato, o endereço, Avenida Ceará 1055, também o telefone, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para ver os lances, né? O empate do Grêmio de ontem contra o Bragantino. Voltamos logo.
Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai no sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Alan Jurgel, Jorge Limon e Sérgio Vasco. Olha só, nossos Dois Toques para a Unimed, né? A Unimed sempre nos facilitando aí de tudo que é maneira com seus planos de saúde, como agora, né, esse mês. Março é o mês da carência zero na Unimed, Porto Alegre. Ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você já pode marcar consultas e fazer exames simples, né? Então, desde o início, sem período de carência, e mais agilidade para cuidar da sua saúde e mais segurança, né, para você e para seus colaboradores. Então, aproveite as condições especiais da Unimed Porto Alegre. Ligue 3316-5000. Repetindo, ligue 3316-5000. Existe cuidado? Existe Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o Senai. Olha, o Senai é ao Grupo Fiergues, né? E tem à frente lá nosso amigo presidente Cláudio Bier. O local perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade é a Doce Mel Educação Infantil. Veja aí o local correto para colocar a sua criança até 6 anos de idade. Aí, local perfeito para a sua criança, né? Porque são 37 anos de história que a Escola Infantil, Educação Infantil Doce Mel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Qualquer época do ano, você pode colocar a sua criança na Doce Mel. Então, aí os contatos, né? Telefone celular, que serve de WhatsApp, também mais detalhes, enfim, você pode ter através do Instagram, @Escola Infantil Doce Mel. Então, como é que foi ontem, olha, o empate do Grêmio diante do Bragantino? Olha, o Grêmio, ao contrário do Internacional, o Internacional tomou gol no início do jogo, né? O Grêmio fez esse
esse gol no início, né, do jogo, Carlos Vinícius, que é o goleador, hein? Goleador do Campeonato Brasileiro, né? Aí, tu saindo com um gol no início do jogo, te dá uma tranquilidade até para administrar, né? Para manter. Mas depois, né? O Bragantino teve outra postura. O cruzamento foi olha com a aí, mão, cara. jogador de centroavante, né? Mas o outro também Posicionamento ali, centroavante, ó. Mas o cruzamento foi com a mão, Cadu. Olha lá, olha lá, olha lá. Sim, mas assistência tu tem que ter. Não, mas lógico que o tem. Pavão deu uma assistência de perna esquerda também para ele, que ele levou um gol de cabeça. Assistência Igualzinho tem que a ter. esse. João, vai ter do defesa. Agora, o Carlos Vinícius é o goleador aí, né? Do campo, já é o goleador do Campeonato Brasileiro. Esse gol eu faria, Cadu, lá na praia. Né? Por Olha aí, cima, ó. né, Cadu? Cavadinha. Olha só. Olha só. Não, mas até aí foi mérito até do. Ali? Já bota lá. Mas na olha lá, frente. driblou, Eu já voltou, tinha- e aí foi mérito do defensor do Bragantino. Olha aí, ó. Não, Depois o Bragantino, olha, aí E foi o golaço ele pra começou a pressionar o Grêmio, mudou Não, o no jogo. segundo né? tempo teve um chute assim, também mesmo que nem o gol que o Grêmio tomou. Ó, do esse foi o Fluminense. gol anulado, ó. O gol, Esse foi o gol anulado, né? o gol do Fluminense, Cadu. O Grêmio tomou um gol do Fluminense, que foi quase que eles fizeram um gol também. O pato escanteio para fora da área, o cara vem de fora e bate, a bola passa por. E não tem reclamação, não tem reclamação, né? Tá correto aí o VAR quando. Mas a gente está vendo aí a pressão do Bragantino. Ele empurrou no segundo tempo. Acho mais por erros do Luiz Carlos também, porque o Bragantino empurrou o Grêmio. Teve a desculpa, cansaço do Grenal, desgaste do Grenal, né? Olha aí, Esse aí foi o Grêmio também. Esse o Mac que chutou para fora. Esse aí foi o Mac que chutou para fora. Agora, claro que o Grêmio projetava, evidentemente, até Campo porque, é ruim, subiu, deu no cucuruto, por isso que ele lá. até porque deixaria o Grêmio, né? Na zona de Libertadores, aí se tivesse acontecido essa vitória. Mas, no Esse aí fim, também foi outro gol perdido. não, e aí que a gente falou, né? O Everton foi decisivo, né? Passou a ser aquele goleiro, o Grêmio parece que acabou. Não, Acho que desde o Marcelo Groi que o Grêmio não teve um goleiro. né? Esse aí que ele erra. Olha aí, Não, mas essa defesaço. cabeçada aí também. Uma Né? defesaça do goleiro. Olha Né? lá, olha lá. Sim, mas ele subiu sozinho, cara. Tira do goleiro. Como foi o primeiro gol, né? Por isso que eu Também estou falando, ele tem condições de fazer isso. Olha aí. Essa aí Grande é que ele defesa errou do o chute. Everton. O cara chutou um traque. Se ele Grande acerta o defesa. chute, Ele não acreditou nessa jogada. Não acreditou, não acreditou. Não, não não, acreditou. não, ele deu um traque. Mas o Everton estava ali, né? E tem sido fundamental. O Everton, né? É aquele goleiro que o Grêmio realmente tanto. Desde o Marcelo Groi, que o Grêmio não tinha um goleiro. Né? E aí esse não tinha, né? Esse é um belo gol. Golaço. Esse cara, do o Rodriguinho, grupo né? meu dizendo que faltou o braço. Pô, Olha aí, foi pro VAR. Olha o VAR. É, VAR intervencionista. Olha o VAR aí. Tá certo, mas o VAR é exatamente para isso, né? E aí no final do jogo também o Bragantino teve uma Mas o Grêmio possibilidade. perde mais um gol agora aí. né? O Grêmio perde mais um gol. Tá aí. De qualquer maneira, era um jogo que o Grêmio. A projeção era essa, uma vitória, mas o Campeonato Brasileiro, sim. Né? E mesmo não vão ganhar todos os jogos em casa, tem jogos que tu vai ganhar fora, tu vai empatar, que tu vai perder dentro de casa também, né? Não tem como. O Campeonato Brasileiro, a régua é outra, nós estávamos aí no Campeonato Gaúcho, né? Agora a régua é outra. Vamos ver o que falou o Luiz Castro sobre esse empate de ontem? Teríamos e temos dentro do plantel para o fazer, não estavam disponíveis, não sendo desculpa, não tivemos a capacidade, a par de uma incapacidade física que nós mostramos e debilidade física ao longo do jogo na segunda parte. Mostrou debilidades da nossa parte e insuficiência para aguentarmos o ritmo do jogo. O adversário foi colocando jogadores para a frente, nós gostaríamos de ter equilibrado o jogo de outra forma, não o conseguimos. Boa noite, Luís. Aqui é a sua direita. O resultado do jogo são as questões físicas. Nós tivemos dificuldades em ter jogo, mesmo na fase de meio da segunda parte, em que ainda não era tão evidente essa dificuldade, o adversário criou-nos algum problema. Nós não conseguimos matar o jogo como deveríamos ter feito e como tivemos hipóteses para o fazer numa ou noutra situação, deixámos sempre que o resultado... o jogo levou-nos sempre 1-0 na maior parte da partida, do jogo, e isso fez com que o adversário sempre cavalgasse em cima do 1-0 na procura daquilo que era o empate para o Bragantino.
A partir do momento que eles atingem um igual, a equipa deles já está montada num esquema muito ofensivo e eu já, em função das alterações, já não tinha hipótese de fazer o retrocesso. E aí, claramente, era o momento de aguentar, até porque tínhamos um ou outro jogador em claras dificuldades físicas, caso de Noriega e caso do Gustavo. O Gustavo acabou mesmo por... O jogo acabou e com o Gustavo totalmente limitado e isso criou-nos muitas dificuldades. Não há dúvida que o jogo, se olharmos para o resultado, um igual não era o que queríamos, claramente, queríamos mais ganhar o jogo, mas dentro daquilo que foi o jogo, não posso dizer que o resultado não foi justo. Foi o momento, acusou aquilo que foi o peso do jogo em termos de desgaste físico, mas estou satisfeito com aquilo que o MEC fez, embora há alguma inconstância, mas ele deu tudo dele e trabalhou muito e isso é o que fica do jogo, com alguns bons momentos dele. Então, Luiz Carlos falando sobre o empate, e aquilo que mostra, né? O gauchão é uma coisa, o brasileiro é outra, o caminho é outro, a estrada é completamente diferente, é muito mais longa, né? Então, o Grêmio se viu. O segundo tempo, olha, quase 70%, 80% o domínio foi do Bragantino. Teve cansaço, desgaste, mas né, mostra que no segundo tempo. No segundo tempo. No segundo tempo. Sim, no segundo tempo foi... O posse de bola foi 70 contra 30. Sim, no segundo tempo. 35. Não, estou me referindo ao segundo tempo, né? No tempo, o Grêmio faltou foi, acho que 80% do tempo aí, o jogo do Bragantino. Agora mostra isso, né? Evidente que o Grêmio tem que buscar ainda acerto. O Luiz Castro arrumou o time depois os 4-2 do Gauchão, rejuvenesceu o time, passou a ser outro. Mas a exigência do brasileiro é outra, completamente diferente, né? Não dá para tirar como parâmetro o Campeonato Gaúcho. Vamos lá, vide-se o Inter no ano passado. Foi campeão gaúcho, estreou jogando com o Flamengo, dado como um dos favoritos pela imprensa do Rio e São Paulo, aí a conquista do título, chegou lá embaixo. Chegou lá embaixo na última rodada brigando para não cair, né? Então tem que ter esse cuidado aí. Mas o Luiz Castro é um técnico, se sabe que é um belo técnico, vai tirar proveito dos erros do que aconteceu, né? Como ele fez exatamente, né, no Grenal aquele do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio tem esse jogo contra a Chapecoense, que teoricamente Chapecoense, né? Mas, de qualquer maneira, são sempre jogos complicados e difíceis. Mas é um jogo que o Grêmio, né, voltou o TT. Hoje o Grêmio se representou hoje pela manhã, o William, o TT sem o Arthur, né? Já voltaram os treinamentos hoje pela manhã. Ele ganhou esses reforços aí para esse jogo contra a Chapecoense. O Amuzu, isso. O Amuzu, o TT e o Amuzu... TT e o William. O TT e o William, né? Embora o William não é um jogador, não é titular, mas é um jogador de grupo, é um jogador que não tenha dúvida que pelo seu conhecimento, pela sua categoria, pelo seu nível, não é um jogador de idade, não é um jogador que vai estar aí à disposição para todos os jogos, mas não tenha dúvida que o acrescenta... Era o goleiro reserva do Bragantino ontem. Pois é. E agora o Grêmio vai jogar contra o Camilo. Tu não foi lá abraçar o teu bruxo, teu amigo, Wagner Mancini, o técnico Bragantino? Você é meu inimigo, antes queria o couro dele. Mas era teu técnico, quando tu era diretor de futebol, tu e Denis Abraão? Foi meu técnico, mas aí... Não... E aí, ontem eu queria o fígado dele, não quero saber. Não, ontem era meu inimigo. Não, ontem sim, mas o... ele lá e eu aqui, não tem. Não, diz aquele rivais, mas inimigos jamais. Eu quero o fígado igual. Rivais sim, mas inimigos jamais. Pois é, eu pensei, imaginei. O Camilo está no Chapecoense, né? Camilo. Também. Está no Chapecoense. Tomara que não tenha a lei do ex, né? Olha só. Bom, aí a gente não tem a certeza de tudo que você precisar em termos de ferragem. Você está na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo, onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa, que você imagina. Vão para mais de 40 anos no mercado Ferragem Lampião, a ferragem profissional. Então, aí os contatos, o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso, né, agora do app do Banrisul. Então, Banrisul,
moderno mesmo é facilitar a tua vida. Então, baixe o app, o aplicativo, e abra a tua conta no Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, preste atenção. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter relacionado a trânsito, seja o que for, você tem Vargas Assessoria de Trânsito. É um escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Então, não perca tempo, esse é o caminho. Então, aí os contatos, pessoal aqui de Porto Alegre, o Grande Porto Alegre, na rua Carlos Von Coserides, ou o pessoal de fora, pelos telefones aí, telefone convencional e o celular da Vargas Assessoria de Trânsito para resolver qualquer tipo de problema especializado em recursos de multa de trânsito que você tem, ou teve, ou venha a ter. Tá certo? Olha só, nosso 2 Toques também para o Grupo Alimon, em várias frentes, em várias atividades. Veja aí. Aí são várias as frentes do Grupo Alimon, entre elas também assessoria de esporte. A gente tem até um belo momento aí que foi, o Jorge, até nos conta em relação ao Kahneman, né, que é um dos jogadores... de talentos, rapaz. Né, que tem a assessoria aí da Alimon, e foi assim, ó, nasce um legado aí, né, que foi 10 anos tentando aí uma foto e acabou conseguindo uma torcedora, né, do Grêmio, né, Jorge? Como são bons legados, né, Cadu? A gente teve o prazer de fazer o livro do Kahneman, esse grande jogador, né, que fez história aí na dupla Grenal. Inclusive do Grêmio, né? Um dos ídolos do Grêmio. E é um jogador que, para nós, assim, tem um fundamento sensacional pela sua característica, né, de pessoa maravilhosa como é. E aí essa menina chegou e falou que queria uma assinatura para fazer uma tatuagem na perna. E o nosso amigo Caju Tricolor lá fez com que ela chegasse até ele foi lá, fez a assinatura na panturrilha dela e acabou realizando o sonho. E daí a gente resolveu postar e tocar ali como é importante, né? Então, o ídolo... Bacana isso, não tenha dúvida, né? O torcedor passar pela situação. Maravilha. Então tá aí, o Grupo Alimon em várias frentes aí. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques de hoje, sexta-feira, e falando desse jogo do Internacional. É jogo, dá para dizer que é de vida ou morte? Jogo jogado. É vencer ou vencer? Voltamos logo. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade.
Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51999144951. Repetindo, 51999144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa sexta-feira com Alan Urgel, Jorge Limon e Sérgio Vasco. Olha, nosso Dois Toques vai deixar seu carro, que é um brilho espelho total. Lavagem 5 estrelas, são mais de 45 anos, né? Diário. Pode ser amanhã, domingo, feriado, tudo que é melhor para você. Está aí o endereço e o telefone, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Você vacilou com o seu carro, o bateria dele, então é Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Você quer embelezar o seu ambiente, seja onde que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica pertence ao grupo Impressu. Olha, e muitos mais outros serviços, produtos que você lá encontra. Essa facilidade, uma loja sempre bem perto de você e aquela maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Agora você quer se embelezar, sua autoestima ficar ainda maior? Então são as lentes de contato dentária da Clínica Urgel, para que pessoas, né, a autoestima cresce, né? É verdade. As pessoas nos perguntam como é que eu posso reabilitar meu sorriso, né, para fechar negócio, sem desgastar meus dentes, doutor? Através do processo das lentes dentais, seja de porcelana, seja de resina. É um processo imediato, indolor e em poucas consultas. É só você fazer o contato com 51 999 14 4951 no WhatsApp também. E Urgel Odontologia. Bom, e o Internacional, essa autoestima, ela tem a necessidade, evidente, de crescer nesse jogo com o Bahia no próximo domingo, 16 horas no estádio Beira-Rio. Os jogadores, após o jogo contra o Atlético, disseram, nós vamos melhorar, nós vamos crescer, enfim. Então, é oportunidade, né? Só que o Bahia está num outro patamar aí também. Né? Eu acho que o lado positivo, Cadu, é que os jogadores têm a confiança do sistema de jogo, ou seja, está produzindo, está chegando na cara do gol. Evidentemente que tem algumas arestas, né, que o Internacional tem que resolver. Não só a questão de concluir, acertar, fazer as suas oportunidades se transformarem em gol, como resolver o sistema defensivo. Talvez o Pesolano possa fazer um jogo não tão agressivo e, quem sabe, um pouco mais reativo, até que a equipe se ajeite melhor, principalmente no ponto de vista defensivo. A gente vai ter, eu acredito que a estreia do Matheus Bahia, na lateral esquerda, ele foi comprado pelo Internacional. Já o Kaique, que está emprestado, não vai poder essa jogar. mudança o Pesolano não pode adiar. Isso aí ela é fundamental, né? Até para preservar, porque daqui um pouco, embora a torcida goste dele, né? Mas daqui um pouco... O desgaste é muito grande, né? O Bernabé, daqui um pouco, dependendo do andamento, vai começar a vaia, começar a... Mas isso não quer dizer que ele não vai jogar. Veja bem, ele pode ser colocado mais adiantado. O problema é que os números é que estão assustando o Inter, né? São 15 pontos e 2 pontos. A vitória então isso assusta. E a pressão vem... A vitória é extremamente necessária. Não dá para adiar. Até para que, aí sim, um resultado negativo, a crise vai estar instaurada. Tá? Então, o Internacional
e tem que acabar com esses maus resultados que o Inter está tendo aí. Aquilo que a gente comentou. O time tem desempenho, está tendo desempenho, mas não consegue finalizar. E não foi nesse jogo até. Todos os jogos têm sido assim. Foi contra o Flamengo, foi contra o Palmeiras, foi no Grenal também. Né? O Internacional cria e não conclui. E outra coisa, contratou um centroavante, dá sequência de jogo para ele. O Alejandro já teve a oportunidade em Belo Horizonte e continua jogando. E o Pesolano tinha dito antes, quando ele chegou, que eu vou tornar o Borré um protagonista, porque ele não é um camisa 9. Vamos entender que jogaria com o camisa 9. Justamente. O camisa 9 chegou, aí também não se sabe por quê. Não tem. Aí é aquela máxima, né? Quem viver vestiário ou não está em condições, ou não está 100%, ou está evoluindo, sei lá, né? Mas é um jogo que o Internacional. Bom, o Grêmio tem na segunda-feira, e a gente vai estar de volta com o nosso 2 toques, que o jogo será às 20 horas, mas com a Chapecoense um jogo fora, né? Mas também um jogo que o Grêmio, para pensar mais alto, né? Sérgio, vai ter que pontuar para melhorar a sua posição ainda mais. Bem, ali na tabela de classificação. Bom, aí eu acho melhor. Vamos para onde? Barranco, restaurante Cascaria, mais que o do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho, mas você curte onde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, nunca privado, nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. Revendo na Avenida Ipiranga 81, 13, o Jefferson lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, os adeptos duas rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade. Esse grupo completou 90 anos, né? O slogan de tudo. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zap. Olha aqui, deixa eu agradecer. Hoje eu vou terminar o programa fardado aqui, olha aqui, ó. Olha só. Que beleza, Grupo Alimão, Grupo Alimão. Eles vão ficar com os filmes que não trouxe para ele. Teu palpite ligeirinho para o Internacional. 2-0 Internacional. Tem palpite para o Grêmio? O Grêmio acho que empata. 1-0 Internacional. Vamos. E o Grêmio? 1-1. Serginho? Internacional com o Ceni? 3-0 para o Internacional. E o Grêmio vai ganhar de 2-1. Tá certo. Eu acho que o Internacional tem que ver. Seja qual for o resultado, é importante a vitória, mas eu vou ficar nos 2-1, né? Acho que o Grêmio pode ganhar lá um 1-0 na segunda-feira, que nós estaremos de volta com o nosso 2 toques. Obrigado, Alan. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. E também continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na Master TV, chegando aí o grande Glauco Passo com Visão 360. No Poa Stream TV, também o grande Fabiano Brasil, chegando aí como protagonista. Cuidado que hoje é sexta-feira 13. Pois é. Até meia-noite. Tem meu canal, não vá lá, assista a qualquer hora do dia da noite, vai lá, se quiser, compartilhe, dê o seu like, né? Acione o sininho. 2 toques Cadu Oliveira. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana com aqui, Grupo Alimão. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.